Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um só. Há uma contradição nisso? Deus é um, mas são três pessoas? A primeira coisa que nós temos que afirmar com segurança, e que esse é um dogma que a igreja cristã, em toda a história, fez questão de afirmar, que essa é a realidade sobre a natureza de Deus. Sempre houve muito debate, sempre houve muita discussão, sempre houve muita dificuldade para conseguir conciliar essas duas realidades, vamos dizer assim. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus é um só. Muitas religiões acusam o cristianismo de ser politeísta, até porque são três deuses. Não, não são três deuses. Deus é um só. Deus é um só, mas ele é Pai, Filho, mas ele existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Mateus 28, 19, por exemplo, a Bíblia diz, quando Jesus ordena aos discípulos que batizem, que preguem o Evangelho, ele fala lá em Mateus 28, 19, e depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já aí o Senhor Jesus mesmo sinalizando que a natureza de Deus subsiste, existe em três pessoas. Não são três formas de Deus se manifestar. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. São três pessoas distintas. Jesus fala tu para o Pai, é uma relação. Mas, embora sejam três pessoas, não são três Deus. Deus é um só. Nós temos que entender que Deus é um só em essência. A essência é uma só. Mas Deus, a essência de Deus existe em três pessoas. Como é que isso é possível? Esse é o grande debate. Os judeus, por exemplo, não acreditam nisso. Os testemunhas de Jeová, muitos não aceitam essa realidade de um Deus que é um em essência e três em pessoas. Essa essência subsiste e se manifesta em três pessoas. Nós vemos várias passagens na Bíblia indicando isso, como, por exemplo, João, capítulo 1, verso 1, quando o apóstolo João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Como a gente sabe que o Verbo é Jesus, ele está dizendo que Jesus é Deus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer que o Filho de Deus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 9, verso 5, que as promessas são, deles são os patriarcas, falando do povo de Israel, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. O apóstolo Paulo está falando expressamente que Jesus é Deus. Em João 16, o apóstolo fala, ele me glorificará, falando do Espírito Santo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aqui é uma clara referência ao Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que vai guiar, como alguém que vai receber, vai dar uma direção. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Agora, como explicar isso? É difícil explicar, porque é um mistério. É difícil você conciliar. Nós entendemos que Deus é um em essência, mas essa essência, diferentemente do homem, subsiste em três pessoas, em três realidades. Essa essência que é Deus se manifesta, se expressa, existe, subsiste em três pessoas. Não são três deuses, são três pessoas que têm uma unidade de essência, e essa essência é Deus. É difícil, a gente procura, às vezes, imperfeitamente, procurar algumas analogias. Todas as analogias são
a rigor imperfeitas, não dá para você perfeitamente, mas é uma maneira de entender que pode, numa unidade, ter mais de uma realidade. Uma família, por exemplo, é uma só. Aquela família tem a mesma essência, mas tem o pai, tem a mãe, tem o filho, que pertencem a uma unidade que é a família. Outras comparações interessantes são com o próprio homem. Por exemplo, para quem entende que o homem é corpo, alma e espírito, são três realidades habitando numa unidade só, que é um ser humano. São analogias que se procura fazer para tentar demonstrar que é possível existir uma unidade, uma essência que se manifesta em diversas realidades. Deus é uma essência que se manifesta em três pessoas. É um mistério? É um mistério, é um dos grandes mistérios da fé cristã, e a nossa mente finita não consegue captar completamente. Existe até uma história que um santo, né, que um homem de Deus estava andando pela praia, tentando entender a Trindade, Aí aparece um garoto brincando, ele vê um garoto brincando, pegou uma poça, uma pequena poça, e ele trazia água do mar para essa poça, Aí o homem de Deus chega e pergunta para ele: o que você está fazendo? Eu quero colocar toda a água do mar nessa poça aqui. Aí o homem de Deus falou: mas isso não é possível, você não vai conseguir, porque essa poça aqui, a água do mar não cabe nessa poça. Aí o menino falou para o homem de Deus: pois é, e você quer colocar o mistério de Deus na sua mente. Você nunca vai conseguir colocar na sua mente, que é uma pequena posse, a realidade dos mistérios de Deus, que são um oceano. Não tem como você caber na cabeça do homem de forma perfeita. Eu não posso compreender perfeitamente, completamente, inteiramente os mistérios de Deus. Assim é a Trindade. Pense e creia. Na próxima semana estaremos aqui respondendo mais uma pergunta. Até lá!